Pai, nós te damos graças, Senhor, Altíssimo. por este momento maravilhoso que nós temos aqui na sua presença, meu Pai. Obrigado por cada um dos seus filhos que compõem esse Ministério Finanças Saudáveis, pela capacitação que o Senhor tem dado a cada um deles, pela maneira com o Senhor, com que maestria eles têm se preparado para, meu Pai, equipar e, meu Pai, ferramentar os teus filhos que estão aqui nessa noite. Pai, abençoa os seus filhos, meu Pai. Que seja uma noite de esclarecimento, uma noite onde o seu Espírito Santo conduza-nos, meu Pai. Abençoe este momento, Senhor. Que seja realmente um momento, meu Pai, de luz. Traga luz aonde não existe luz nas nossas vidas e nós possamos, Senhor, ter clareza deste assunto tão nebuloso nesses dias. Nós te agradecemos e te louvamos por este momento, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu amigo Gabriel. É com você agora, meu amigo. Pode tocar o barco aí. Amém. Meus irmãos, graça e paz. É um privilégio muito grande ter essa oportunidade da gente poder trocar essa ideia aqui. A gente não é dono da verdade, mas a gente também está aqui para poder servir com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E se nós somos mordomos do Senhor, é porque tudo que Ele tem posto para nós, tanto na nossa vida profissional, é para ser praticado também junto com os nossos irmãos. E nada mais justo, né, desse time maravilhoso, que é o Ministério de Fé e Finanças, que está cada vez mais se aprimorando para poder servir algo de excelência para os nossos irmãos. E eu espero que seja proveitoso e que você possa sair daqui, no mínimo, entendendo sobre o que é um planejamento financeiro, e mais específico a parte de previdência privada e seguro de vida. Eu costumo dizer que a gente anseia muito em conquistar, só que a gente às vezes esquece de se proteger para as adversidades da vida. E a gente passou por tantos momentos nos últimos anos que foi prova de que se nós não estivermos preparados, uma vida longa aqui nessa terra pode ser muito dolorosa. Mas nem tudo está perdido. Se nós temos essa oportunidade hoje aqui, é para que a gente possa se preparar para ter uma vida confortável, poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, mas não precisar de governo e nem de ninguém para poder ter uma vida digna de ser vivida. Eu estava pensando aqui, eu falei, poxa, eu queria trazer um exemplo para poder fazer uma abertura sobre o que a gente vai falar. Só uma pergunta, Gabriel. Você está compartilhando sua tela já ou não? A primeira tela ainda não entrei no... Todo mundo tá vendo? Ó, passou? Dá para ver sim, Lê, dá para ver, ele tá mudando os slides. Ok, então Isso. só para ter certeza. Aqui a gente colocou, né, Comunidade da Graça, a nossa igreja, vamos trabalhar finanças à luz da palavra, e vamos, nesse momento de mentoria, às segundas-feiras, ir direto ao ponto, para que a gente possa aproveitar da melhor forma o nosso tempo. E a gente pegou como base dois textos aqui de Provérbios, onde Salomão ele chama atenção para a importância do planejamento financeiro. E ele fala assim, ó, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E um outro, ele dá uma sugestão aqui para que você construa uma herança para os seus filhos. Lá em Provérbios 13, 22, a parte A fala, o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. O que quer dizer? Que a pessoa que consegue se planejar bem, ela vai ser tão bem sucedida que os filhos dos filhos vão poder usufruir desse trabalho e dessa gestão. E é isso que a gente quer dividir aqui e aprender junto uns com os outros. Eu estava lembrando, eu ia falar com os irmãos, não sei se vocês viram na reportagem última que passou no Fantástico, mostrou um casal de velhinhos que estavam passando bastante dificuldade, que há uns 10 anos atrás foram visitados para uma reportagem e eles voltaram 10 anos depois. E
e um senhor, ele fala assim que ele estava esperando a morte, porque assim ele ia poder descansar, porque estava muito difícil. E é muito forte isso, né? Porque ele estava vivendo bastante, estava vivendo ali, sobrevivendo, e dependendo assim de auxílio, dependendo de ajuda e esperando sua morte. E aí eles voltaram no domingo, ontem, a reportagem, porque o time aí do nosso pastor, a galera toda se juntou, fizeram uma vaquinha, uma arrecadação e abençoaram a vida dessa família. E foi muito legal. E a fala dele foi: nossa, agora eu peço a Deus para que me dê mais alguns anos de vida, para eu poder usufruir de tudo isso que eu tô ganhando. Mas onde eu quero chegar? A gente não sabe se a gente vai viver muito ou se a gente vai viver pouco. A questão é, e se eu viver muito? Como que serão os meus dias na Terra? Isso é uma resposta que a gente precisa dar hoje, enquanto novo, enquanto a gente tem força para trabalhar, enquanto a gente tem condições de acumular uma reserva financeira, porque se a gente chegar lá na velhice e ficar pensando o que a gente deixou de fazer, aí fica tudo muito mais difícil e aí fica a depender dos outros, que não é o que a gente quer, certo? Direto ao ponto, a gente fala sobre aposentadoria e a gente lembra logo da Previdência do INSS. E aí eu pergunto para quem tem menos de 30 anos ou de 30 a 40 anos, você acha que você vai se aposentar? Ou você que ainda não se aposentou, que ainda faltam uns 10 anos de trabalho, você acredita que você vai se aposentar pelo INSS? É uma pergunta difícil de responder. E por que é difícil de responder? Porque nós temos um sistema estruturado do INSS muito ultrapassado. Como que ele funciona? Hoje, os mais novos trabalham para poder sustentar os mais velhos que estão se aposentando e aposentados. Só que nós estamos numa situação onde a estimativa de vida tem se aumentado cada vez mais e a população tem diminuído, né? As pessoas que estão na ativa, que estão nascendo, está sendo menor do que proporcionalmente menor as que estão se aposentando e aposentadas. Ou seja, a conta não fecha. Se a conta não fecha, chega uma hora que fica inviável, né? Pode ser o melhor governo do mundo, ele vai ter que mexer, né? A gente tem exemplos de outros países que tiveram que fazer mudanças drásticas e acaba mexendo com o valor da aposentadoria, com a idade para se aposentar, e isso vai fazendo com que as pessoas com mais dificuldade, com uma renda menor, com um acesso mais restrito às condições financeiras, não alcancem isso. Aí o que acontece? Se a gente logo cedo não pensar sobre isso, nós iremos ficar reféns de políticas públicas. E esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na Comunidade da Graça é exatamente para que nós possamos nos preparar para ter essa liberdade financeira na nossa aposentadoria. E aí nós temos algumas opções para se prevenir com relação a isso. E a gente aborda esses assuntos sempre quando a gente pensa em planejamento financeiro, né? O planejamento financeiro, ele aborda o curtíssimo prazo, o curto prazo e o longo prazo. O longo prazo, poxa, com quanto tempo eu quero parar de trabalhar e ter uma renda aqui onde eu não preciso me preocupar para pagar minhas contas e sobreviver. Você está tentando recuperar a conta? A previdência privada... Oi. Deixa eu mutar aqui. Pronto. Nós temos a previdência privada um dos caminhos e um dos pilares para que a gente, por si só, consiga chegar e atingir esse objetivo de ter uma renda lá na frente, de ter um acúmulo que gere juros, que gere um capital, a ponto de eu poder trocar esse capital por uma renda enquanto eu viver. E aí, eu quero chamar você
que já teve esse tipo de produto, que já teve isso e teve uma experiência ruim e que às vezes tem aversão, acha que não presta. O que acontece? A previdência privada, ela é um meio de transporte. Ela não é o investimento em si. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu uso essa analogia de meio de transporte, eu posso pegar uma Kombi para fazer uma mudança e posso pegar um caminhão bem grande e novo e fazer a mudança também. Muito provavelmente, a Kombi não vai caber 1/3 do que eu preciso para poder levar a minha mudança. Mas ela pode chegar até o destino final. Agora, como ela vai chegar é que vai ser o importante. O que eu quero dizer? É que existem vários meios para que você atinja o seu objetivo. E a previdência é um transporte a qual você precisa saber onde você vai alocar e qual a melhor forma de você poder ter os resultados esperados. Então, eu coloquei umas definições aqui sobre o que é a previdência. É um investimento de longo prazo, pensado para aposentadoria ou uma estratégia de acúmulo de riqueza ao longo dos anos. É um veículo de acesso aos fundos de investimentos. Portanto, a previdência não é uma classe, e sim uma estratégia que pode ser alocada dentro de cada classe de investimento. A previdência oferece diversos tipos de planos e muitas opções de fundos de investimentos. Via previdência, o cliente pode obter benefícios tributários, planejamento sucessório, redução de alíquota de imposto e muitas outras coisas. O que é legal aqui? A gente poderia ficar detalhando minúcias de detalhes do produto, que isso vai ser muito peculiar para cada pessoa, né? Por exemplo, poxa, Gabriel, eu tenho um perfil super agressivo, eu gosto de risco para ter uma rentabilidade mais alta. Poxa, eu posso utilizar o transporte, o veículo da Previdência e ter esse tipo de risco dentro dela, não tem problema. Mas não, Gabriel, eu sou super conservador, eu tenho pavor de risco. Você pode utilizar o veículo da Previdência para poder acumular o seu recurso e ter ali fundos conservadores. A questão é que dentro da Previdência você pode fazer todo um acúmulo durante uma vida e quando chegar a uma certa idade, você optar em pegar todo aquele dinheiro que você acumulou e você administrar e cuidar dele da forma que você acha melhor, ou você pode transformar aquele recurso todo em uma renda mensal. E aí, complementando com o que você tem ou o que você conseguiu pelo INSS, você consegue ter uma segurança para manter as suas despesas mensais e uma vida mais confortável. Então, quem precisa de uma previdência? Todos nós. Não há o porquê dizer que eu não preciso. Às vezes a gente fala assim, mas eu guardo o dinheiro aqui e eu sou super prevenido, eu consigo juntar os meus recursos. A questão é que se acontece alguma emergência ou se você acontece de precisar usar o recurso, você vai acabar mexendo ali, naquele acúmulo. Quando você tem uma previdência, você tem um valor destinado ali já focado, pensando na sua aposentadoria. E essa possibilidade de você poder escolher lá na frente, se você quer usar o seu dinheiro e você administrar da forma como você achar melhor, ou transformar em renda, é uma baita escolha, né? É uma baita, um baita negócio você poder escolher lá na frente o que você quer fazer. Porque você tem essa liberdade. Poxa, acumulei, gostei do rendimento, só que agora eu quero tocar minha vida com o meu dinheiro. Ou eu posso poxa, eu preciso agora, eu quero ter a tranquilidade de enquanto eu viver, ter essa renda aqui para poder pagar as minhas despesas. Eu tenho um vídeo que mostra, em 3 minutinhos, a essência do produto, eu acho que vale passar aqui para pelo menos você ter uma ideia dos 3 pilares que você precisa saber para poder escolher uma previdência. Eu tirei esse vídeo da empresa que eu trabalho, que é uma empresa, a XP Investimentos, então, assim, não é fazendo merchan, mas eu achei ele super claro e objetivo, tá bom?
Vocês estão ouvindo? O gato não tá nem aparecendo, nem ouvindo. Tá, não, eu apertei pause, mas a tela tá aparecendo? Não. Não. Também não. Peraí. E agora? Isso, agora sim. E o som? Som não. O som não? Não, o som Peraí, não tá vindo não, Gabriel. reprodução automática está desativada. Deixa eu só ver onde que eu habilito o som para aparecer aqui. Alguém sabe me dizer no Zoom onde que eu habilito o som quando eu passo o vídeo? Configurações. Espera aí. A imagem está passando, só o som que não. Ô, Gabriel, Oi. tenta cancelar a projeção de tela aí, projeta de novo, só que quando você for projetar, liga as duas opções que tem embaixo, de otimizar o vídeo e otimizar o áudio. Certo. É isso que eu ia falar, Deixa isso eu aí, ver. Rafael, é isso mesmo. Estão vendo a minha tela? Nós estamos vendo a tela não a tela do vídeo, estamos vendo aquela outra tela que você estava compartilhando. Peraí. Seleciona agora, vai lá e seleciona a tela do vídeo. E você fez aquela hora. Peraí. Certo. Não está sendo som? Peraí. Fazer diferente aqui. Hoje vamos explicar o que é a Previdência Privada, um dos principais investimentos de longo prazo. É indicada para quem está planejando a aposentadoria e buscando benefícios fiscais, e também um bom rendimento para a família. Para contratar um plano é preciso fazer 3 escolhas: a modalidade, o tipo de tributação e o fundo. Sobre a modalidade, existem 2 tipos, PGBL e VGBL. O PGBL é um plano indicado para quem faz a declaração anual de imposto de renda no modelo completo e deseja contribuir com até 12% da sua renda. Já o VGBL é recomendado para quem declara o imposto de renda simplificado. Após a modalidade, vem a tributação. Existem 2 tipos, a progressiva e a regressiva. Nas duas, o pagamento do imposto ocorre somente no momento do resgate. A progressiva varia de 0 a 27,5% de imposto, conforme a tabela de imposto de renda para cada cliente. Para quem já está na faixa de imposto de renda de 27,5%, pagará 15% no momento do resgate e mais 12,5% na sua declaração de imposto de renda. Já a regressiva varia de acordo com o passar dos anos. Quanto mais você esperar para resgatar, menos pagará de imposto. Progressiva e regressiva. Esses são os 2 tipos de tributação. Além disso, o produto não possui o come-cotas e esse valor fica rendendo no seu plano. Esse é um dos grandes diferenciais da Previdência.
Depois de entender a modalidade e a tributação, é hora de fazer a escolha do fundo. Qual é o melhor para você? Para isso, é importante saber qual é o seu perfil de investidor: conservador, moderado ou agressivo. Sabendo isso, você terá uma série de fundos à sua disposição. Na XP Corretora de Seguros, temos gestores altamente qualificados que buscam os melhores investimentos para cada cliente. Com essas 3 escolhas, você já define o melhor plano para o seu futuro. Uma dica importante: busque planos com taxa zero de carregamento, como são os oferecidos pela XP Corretora de Seguros. Assim, você garante que 100% do valor investido será aplicado no seu fundo de previdência e que não será penalizado quando decidir resgatar ou trocar de plano. Pronto! Você já aprendeu a contratar o melhor plano para o seu futuro. Uma forma que eu consegui achar, simples e direta, de mostrar o produto de uma forma mais genérica, mas abordando todos os assuntos. Não tem muito segredo, algumas peculiaridades, mas ele é fundamental para que a gente tenha uma tranquilidade quando na nossa terceira idade, vamos por assim. Deixa eu colocar agora. Estão vendo aqui minha tela, né? Certo. Então, quanto à Previdência, não tem muito segredo, a questão é a gente entender o que a gente quer. Quanto mais cedo a gente começar a guardar, menos a gente vai precisar dispor no decorrer dos anos, e mais rápido a gente vai poder escolher quando parar de trabalhar. Então, é algo que a gente precisa pensar no hoje para ter um conforto amanhã, certo? Aqui, na parte de previdência privada. Na parte de seguros de vida, ele vai ser mais rápido, então depois a gente já abre para tirar alguma dúvida ou trocar uma ideia, tá bom? Eu quis trazer alguns pontos importantes aqui, porque a gente está muito acostumado aqui, principalmente quem tem carro, quem tem casa, a ter a proteção do seu veículo, né? A gente pensa assim, poxa, claro que eu vou fazer o seguro do meu carro, já pensou se eu saio e batem no meu carro, se eu saio e estaciono e levam o meu carro e fico sem? E é muito natural a gente já ter essa preocupação em proteger o nosso patrimônio. Mas e quem paga esse patrimônio? Não precisa ter algum tipo de proteção? E a gente não gosta de pensar nesse tipo de assunto, porque é como se estivesse pensando na morte. Mas, na verdade, não. Ele tem tudo a ver com o planejamento financeiro e a mitigação de risco. Né? Quando que eu poderia pensar que eu não preciso de um seguro de carro? Poxa, eu não vou precisar de um seguro de carro se eu puder ter certeza de que meu carro nunca vai ser roubado, que eu tiver certeza que nunca vão bater no meu carro, que meu carro nunca vai passar por uma enchente, que eu nunca vou colidir com ninguém, que nunca vão colidir comigo. Eu posso ter essa certeza absoluta? Não tem como, né? Assim também eu não posso garantir ou ter certeza absoluta que eu não vou ter o diagnóstico de uma enfermidade, que eu não vou sofrer algum tipo de cirurgia ou de internação, que eu não vou ser internado se acontecer uma pandemia e ficar mais de 15 dias no hospital. Essas variantes a gente não tem como mensurar, mas a gente tem como se prevenir. E o seguro de vida, ele vem exatamente para isso, para poder trazer uma segurança para todo um planejamento que você faz. Pensa comigo, você hoje trabalha duro, você que é casado, o seu cônjuge, para poder manter a escola dos seus filhos, uma qualidade de vida, né? O condomínio da sua casa, os cursos preparatórios para a universidade, ou a própria faculdade dos filhos.
e de repente pode acontecer de você vir a faltar ou você ter alguma enfermidade que o seu trabalho não pode ser feito e você precisa, você não tem como arcar com essas despesas. E aí como que fica? Como que fica todo o planejamento que você tinha para poder terminar os estudos dos filhos ou manter o local onde você mora? É uma série de fatores que, quando você tem algum tipo de proteção com essas coberturas, ela consegue te blindar de se desfazer do seu patrimônio que você tem acumulado no decorrer dos anos, né? Então, se acontece algum tipo de você vier a faltar ou ter que desembolsar de um recurso para poder fazer um tratamento e você tem uma apólice que cobre esse tipo de despesa, você não precisou mexer ali na reserva que você juntou por anos para poder fazer isso. Porque, é claro, é importante, né? Se você juntou e você precisa, você vai usar aquele recurso. Mas se você se protegeu, você não precisa mexer naquilo que está ali programado para o decorrer dos anos vindouros, dos estudos, de toda uma vida. Então, é algo que eu quero trazer para que a gente possa refletir que não importa se eu já tenho um acúmulo de patrimônio, é sempre importante a gente blindar essa estratégia de construção de patrimônio, né? Eu já vi casos de clientes ter muitos imóveis de aluguel, ter uma renda legal, e de repente o proprietário vem a faltar e a família não tem dinheiro para poder pagar o inventário, não tem o recurso para poder fazer a documentação e liberar o recurso que aquele provedor tinha. E aí, o que acontece? Precisa se desfazer de um patrimônio a preço de banana para poder arcar com aquelas despesas. Então, quando a gente vê uma das estratégias como o seguro, ele te traz uma liquidez de um recurso exatamente para poder, nessas emergências, suprir essa necessidade. E não para deixar o outro que ficou mais rico, não, mas para que ele tenha condições de poder gerir ali de forma organizada e segura todo um patrimônio que foi construído junto. Aí eu coloquei aqui um textinho um pouquinho longo, mas achei que faz sentido, né? É muito importante entender como um impacto financeiro, além de comprometer todo o seu planejamento de vida, poderá fazer toda a diferença para que você e a família passem com maior tranquilidade pela situação. Um erro comum das pessoas é acreditar que por ter uma boa reserva financeira ou até um patrimônio suficiente para as próximas gerações, não existe a necessidade de proteção. E é um problema sério, que é o que eu falei. Às vezes, você acaba tendo um grande patrimônio, mas ele está mobilizado, e você não consegue ali ter um dinheiro para pagar o imposto do inventário, um advogado, ou resolver algo que custe para poder liberar o recurso para você utilizar. Aí o seguro ele tem um papel essencial para evitar essa dilapidação do patrimônio, além de garantir a liquidez imediata para facilitar a transmissão do patrimônio, evitando grandes perdas como impostos, taxas ou até multas por não cumprimento de prazos. Aí, por melhor que seja um planejamento de vida, sabemos que mudanças sempre podem acontecer, às vezes por opção, outras por uma situação inesperada. Algumas situações inesperadas podem ter um grande impacto financeiro na vida das pessoas, como, por exemplo, a incapacidade temporária, teve alguma enfermidade que ficou internado, precisa de um tratamento, internação, invalidez, doença grave, morte. E aí existem produtos de coberturas específicas para cada situação, que irão garantir a proteção financeira em cada uma delas. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui importantes, né? Como esses citados aqui, né? Incapacidade temporária. Se uma pessoa ficar um período afastado do trabalho por um problema de saúde ou acidente, o que ele deixará de receber de renda? Ele representa quantos meses de rentabilidade da carteira de investimento que ele tem hoje?
Então, poxa, ele tem lá, juntou um X valor, e esse dinheiro está rendendo todo mês, acumulando, fazendo com que o objetivo dele de granjear lá na frente seja conquistado. De repente, ele vai começar a ter que queimar esse recurso para poder suprir essa incapacidade temporária que ele está. Se ele tivesse uma cobertura dessas, ele estaria protegido, não precisaria mexer nisso e não interromper o planejamento financeiro que ele fez. E aí tem outros exemplos, como internação, como doença grave. Uma doença grave irá afastar o seu cliente da sua atividade, interrompendo sua geração de renda e ainda podendo aumentar substancialmente as despesas. Qual impacto financeiro isso pode ter no seu planejamento de vida? Quem passou por esse tipo de situação de doença grave sabe o quão custoso é e para tudo, né? Você para a vida para poder cuidar e precisa fazer isso. Agora, se você tem uma forma de se proteger, você consegue ter uma tranquilidade até mesmo para fazer o tratamento. Aí a gente tem invalidez e a questão do falecimento, né? Não é natural que as pessoas se planejam para a transferência de patrimônio e para o conforto da família no momento de falecimento. O seguro de vida e a previdência, ela te traz a possibilidade de, em vida, você já definir algumas coisas, né? E isso é importante, apesar de ser algo ainda muito tabu para o brasileiro, é importante você saber que você pode definir como um testamento, como a definição de uma previdência privada, os recursos, se você vier faltar, para quem que você quer dividir. E isso não precisa passar por inventário, você escolhe e os recursos vão direto para essas pessoas, e aí trazem uma liquidez melhor e evita todo um transtorno de ter que esperar toda a burocracia de liberação dos recursos. Então, sem planejamento... Aqui repete o que eu estava dizendo. Mas a grande questão é que, às vezes, a gente não observa, né? E eu vim de banco, às vezes é ofertado para a gente o produto e não se mostra o que de fato é importante para mim. Às vezes você compra lá, você adquire e paga uma coisa por mês lá que você nem sabe o que te protege, o que você tem direito. E aí eu queria te provocar no sentido de, se você já tem... Pega a sua apólice, verifica que tipo de cobertura que tem, o que cobra, o que não cobra, o que está faltando, o que você precisa, o que é importante para você se acontecer algum tipo dessas situações. Deus nos livre de acontecer, mas se acontecer, eu estou preparado para poder passar de uma forma mais confortável? É por isso que o planejamento ele precisa ser pensado de uma forma ampla e iniciar esse estudo falando sobre a previdência privada e o seguro de vida é fundamental, porque eles vão ser alicerces para que a gente possa juntar e fazer a nossa reserva sem que aconteça alguma coisa no meio do caminho que jogue tudo a perder, né? Então, a gente precisa pensar que ter uma previdência e ter um seguro de vida não é para quem tem muito dinheiro e não é para quem não tem dinheiro, é para todos. Claro que a gente vai sempre alinhar com o nosso momento de hoje. Então, poxa, eu tenho pouco para começar? Começa com pouco. Eu já tenho valor suficiente para começar com uma reserva maior? Maravilha, melhor ainda. Mas o mais importante é começar, é ter, porque aí você começa a ter a responsabilidade e a tranquilidade de que você está no caminho certo. E aí eu encerro aqui a apresentação, espero não ter sido complexo, mas trazer alguma clareza e um pouco mais de conhecimento para que os irmãos possam entender e buscar mais o que atende à tua necessidade, como que você está hoje, se você já pensou sobre isso, se você nunca pensou sobre isso, e se não pensou, por que não pensou?
e é um momento para se colocar uma pulga atrás da orelha e falar assim, bom, se eu preciso, qual que é o próximo passo? Porque a gente está aqui para poder ajudá-los, e assim como eu passei o vídeo, tem a empresa que eu trabalho, mas a gente tem aqui dentro do nosso grupo pessoas de instituições financeiras, e a gente vai ter todo o cuidado e zelo para poder apresentar para vocês totalmente isentos e o que é melhor para vocês dentro do perfil de cada um, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, de dispor do tempo de vocês aqui para nos ouvir, e que Deus abençoe a cada um. Com você, Lê. Amigos, agora, né, vamos à parte mais gostosa disso aqui, que é a parte das perguntas. Deixa eu só mudar aqui a tela. Como está gravando, né? Aí. Espera só um pouquinho. Pronto, viu, galera? Pronto. A parte de perguntas, né? Se alguém tem alguma pergunta para o Gabriel, que é o cara que manja tudo mais um pouco, né, Gabriel? É nada, só um pouquinho. A gente sabe onde achar a resposta. Eu queria abrir para aqui, se alguém Tem tem uma pergunta aqui. uma perguntinha aqui já. Para quem já tem previdência privada, é possível sacar apenas parte do valor guardado? É assim, dentro da Previdência a gente tem a Previdência aberta e a Previdência fechada. Previdência aberta é aquela que a gente abriu e que a gente está acumulando recurso. Lá, então, tem o valor que a gente põe mais os juros. Essa Previdência, a gente tem liberdade total para poder fazer novos aportes ou sacar e encerrar. Existe a previdência fechada, que é aquela que normalmente as empresas fazem. Então, você entra e aí a empresa te convida a entrar na previdência, e se você coloca R$ 100, a empresa vai lá e aporta mais R$ 100. Então, você sempre tem todo o valor que você aporta, o valor dobrado, porque a empresa entra com o mesmo montante. Nesses casos, cada empresa tem uma regra específica. Ela diz lá que quando você tiver 10 anos de empresa, você pode sacar uma parte do que ela aportou, e se você for mandado embora, também você pode sacar uma parte do que ela aportou, mas se você vier a pedir para sair da empresa, essa parte que a empresa está aportando, você não tem direito, só a parte que você aportou. Então, existem algumas regras específicas, mas em suma, é isso. Quando se trata de previdência fechada, onde tem o aporte da empresa e o seu aporte, você tem liberdade para mexer no seu aporte. E quando é uma previdência aberta, que você abriu, que você está guardando, essa você tem liberdade total de fazer novos aportes, de tirar o que você aplicou, ou fazer portabilidade para uma outra instituição. Aí não tem restrição. Vai ter algumas regrinhas de tirar a cada 60 dias, tudo, mas aí são situações peculiares aí que no dia a dia é mais fácil de achar, cada caso um caso. Maravilha, Gabriel. A Vanessa agradeceu aqui. Mas alguém tem alguma pergunta a fazer? Pode abrir o microfone. Aqui, o Oxley fez uma pergunta, eu vou ler para você, tá? Aqui está em voz alta. Quanto tempo médio de contribuição em um plano pensando em uma previdência de retorno futuro mensal? Depende, viu, Axel? Pensa que a Previdência é um cofre. E esse cofre, quanto mais recursos você conseguir juntar dentro dele, maior vai ser o cálculo da sua renda mensal. Mas isso tem um cálculo que é chamado pela tábua atuarial, onde é feito uma estimativa de vida na época que for transferida em renda, que eles fazem um cálculo e falam, ó, você juntou 1 milhão aqui, você vai ter uma renda de R$ 3.000 por mês. Ou você juntou 1 milhão aqui, você fez um plano para receber por mais 15 anos, então você vai receber R$ 10.000 todo mês. Aí são situações que lá na frente você consegue fazer essas definições na hora de transformar em renda. Beleza, Oxler? Gil, antes de eu passar para você, o Misael levantou a mão primeiro aqui. Misael, meu amigo, pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Pastor Leandro. Uma dúvida, Gabriel. Como entender qual seria o valor, a forma certa de investir para ter um valor pré-definido de início para o momento de parar de trabalhar, né? Digamos assim.
Existem algumas ferramentas que fazem essa simulação. Então, você fala, poxa, eu consigo fazer uma reserva aqui de R$ 300 por mês. Por quanto tempo eu preciso trabalhar, guardar por mês para poder ter uma renda? Aliás, ao contrário, eu tenho R$ 300 para guardar. Você guarda, por quanto tempo você quer guardar? Por 15 anos. Aí ele faz o cálculo de quanto que vai dar por mês. Ou você pode falar, pô, eu preciso de R$ 3.000. Quanto por mês eu preciso guardar para ter esses R$ 3.000? Aí, nas instituições financeiras, eles disponibilizam essa ferramenta para você ter uma ideia de como iniciar, qual o valor. Mas, como eu disse no início, o mais importante é começar. Por quê? Porque esses fundos de previdência, eles são versáteis. Então, poxa, eu comecei com R$ 50 hoje. Amanhã eu quero fazer um aporte de R$ 1.000, eu posso. Porque o que vale é o quanto eu tenho o quanto eu estou acumulando, entendeu? O que não pode é nunca pingar, porque aí você não cria o hábito, você não cria a rotina mensal de pensar lá na frente. Uma das estratégias que a gente usa no planejamento financeiro é todo ano, com o aumento salarial que a gente tem, ou de renda, a gente aumenta proporcionalmente a nossa reserva na Previdência. Então, você tem ali uma referência de o quanto eu preciso aumentar por ano para ter essa valorização do meu acúmulo para a aposentadoria. Mas aí vale puxar essas ferramentas de simulação para você ter uma ideia mais clara. Maravilha, Uma Misael. pergunta... Obrigado, Gabriel, obrigado. Nada. Uma pergunta aqui legal do Gil. Gil, Speed Gil. Isso, ó. Vale a pena fazer título de capitalização desses que você pode sacar só depois de 48 meses? Mano, vendi muito capitalização no banco. Mas é o seguinte, capitalização não é investimento, tá? A capitalização é uma forma de você participar de sorteios. Sendo bem transparente com você comprar uma capitalização e você jogar na Mega Sena é a mesma coisa. A diferença é que depois de um prazo, aquilo que você pagou, você tem de volta, mas sem correção. E você corre o risco nesse período aí de ser sorteado e ganhar o dinheiro. Mas não é investimento, tá? Hoje, se você pegar um valor que você põe na capitalização e colocar num tesouro direto, na poupança, você vai ter um retorno muito melhor, tá? Então, não se prenda a isso, a ilusão dos sorteios, porque seria o ideal você deixar o dinheiro lá e ter a premiação, porque é muito azar ser sorteado. Mais alguém tem alguma pergunta? Dá para fazer a prova já, Gabriel? Dá para aplicar a prova neles, né? Opa, o pessoal tá afiado. Marcelo, quer fazer uma pergunta ou vovô corredor? Na verdade, eu só fiquei com uma dúvida, às vezes depois podia perguntar mais em particular, porque talvez seja muito particular, né? Porque você falou sobre a proteção sucessória, no caso da Previdência, né? No meu caso, como a idade está um pouco avançada, talvez não tenha esse espaço de tempo para se pensar num retorno financeiro para mim, mas para num momento, de repente, de espólio, ter essa proteção sucessória para os meus filhos acabarem tendo o dinheiro para na hora de se fazer os pagamentos de impostos, que a gente sabe que são altíssimos, aí de transferência de bens e tudo. Então, ainda que a gente... É válido pensar dessa forma? Aí são duas situações diferentes dentro do mesmo investimento. A gente consegue ter uma previdência privada com um seguro, onde na sua falta vai ter o seguro com algumas coberturas que vai cobrir esse tipo de gastos. Mas a transferência de patrimônio, vamos supor, você está há 20 anos fazendo a sua reserva na Previdência, você vem a faltar. Você escolheu, quando você fez a Previdência, seus beneficiários. Então, na sua falta, esse recurso já está definido para quem vai. Então, é feita a transferência daquele recurso lá, sem ter que passar por inventários, tem que simples e prático. Eu escolhi que é fulana de tal que vai receber, ela é comunicada e o recurso vai direto para ela. Então, nesse sentido, a transferência de patrimônio sem burocracia que você consegue ter. Agora, existe dentro da Previdência que você pode fazer um plano onde, na sua ausência, você pensou assim, poxa, eu quero acumular o meu recurso para
um exemplo que a gente faz. Poxa, eu vou fazer uma previdência aqui para o meu filho, para ele, quando completar 21 anos, ter o dinheiro para aposentado, para os estudos dele. Só que, quando ele tinha 15 anos, eu faleci. Então, tem uma opção de você ter um seguro que ele te garante até os 21 o valor que você pretendeu acumular. E aí são peculiaridades que vale entender, cada caso é um caso, para poder atender a sua necessidade, tá? Ok. Obrigado, Gabriel. Gabriel, a Dani perguntou aqui, tem mais 3 perguntas aqui. A Dani perguntou o que você acha de consórcio. Consórcio é um outro tipo de produto. Ele pode entrar na parte de planejamento financeiro para aumento de patrimônio, mas não está aqui dentro dessa parte de proteção do que a gente pensa como um planejamento financeiro, tá? É interessante para um perfil específico, tá? Poxa, eu não tenho pressa de adquirir um bem, não quero pagar juros. Poxa, vale adquirir um consórcio? Se a taxa de administração tiver adequada ao mercado, é de se pensar, às vezes compensa, mas cada caso é um caso. É claro que se você tem esse prazo, não paga aluguel, pode entrar num consórcio, e você faz o cálculo de quanto você vai pagar no financiamento de carro, no financiamento de casa, poxa, se eu posso aguardar ser sorteado no consórcio, é maravilhoso. Agora precisa alinhar expectativas, né? Porque às vezes você vai comprar um consórcio, mas você quer ele para amanhã. Não, é o produto errado. Porque você precisa ter prazo, precisa ter tempo, precisa ter um recurso se você quer dar um lance. Então precisa se entender certinho para não se frustrar e não desperdiçar recursos, porque às vezes você compra pensando que é uma coisa e na hora de te entregar é outra. Isso mesmo. Uma Legal. pergunta aqui, Vanessa, usar a Deixa eu previdência... Vou pegar o gancho também do que o Gá tá falando, acho que é muito importante a gente ter essa clareza, né? Tem alguns produtos, pessoal, que é colocado aí no mercado como investimento, mas não é, né? O Gá já citou aqui em relação ao título de capitalização, em relação ao consórcio também, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes só tem uma galera querendo vender o produto, e aí ele vende de qualquer forma só para a gente poder colocar algo a mais ali na meta, ou algo que não atende a sua realidade, não te explica por inteiro, né? Então, esses pontos que o Gabriel trouxe é muito importante. Capitalização não é um investimento. O consórcio também não é um investimento, ele é uma forma de você adquirir patrimônios, né? Como o Gabriel falou, você tem consórcio de imóvel, tem consórcio de carro, de moto, mas não para investir. Acho que a gente tem que ter essa clareza. É importante frisar, porque às vezes surgem muitas dúvidas, né? A galera acaba comprando como investimento e não é. É isso aí. Tem uma pergunta aqui, Daniel, é da Oppo AXT. Alessandra e Solange Diniz. Vamos lá. Boa noite a todos. Qual a idade ideal para eu parar de contribuir para que eu possa usufruir dele? Caso da Previdência, né? Nesse caso, é uma pergunta que eu iria te fazer. Qual a idade ideal você acha que estaria confortável para você poder parar de contribuir? Aí é muito de cada um. A gente precisa pensar o que é confortável para mim. Poxa, se com o dinheiro que eu acumulei vai me trazer uma renda mensal de X valor, e X valor arca com as minhas despesas, eu posso viver de uma forma tranquila, legal, eu posso transformar em renda. Se não, eu trabalho um pouquinho mais, acumulo um pouquinho mais, até chegar nesse patamar onde eu tenho esse conforto. Mas, digo, é algo muito pessoal, é algo que você precisa analisar e ver onde te traz o objetivo. Porque uma coisa interessante é assim, pensa comigo, você juntou durante sua vida inteira R$1 milhão. E aí você está com 55 anos e fala, poxa, se eu transformar em renda, vai me trazer uma renda de R$5.000 por mês. Poxa, legal. Só que você tem que ter em mente que, assim, de acordo com o produto e a especificidade do seu produto, se você vier faltar depois de 1 ano de usufruir dessa renda mensal, acabou. Ninguém mais recebe o acúmulo que você fez durante a vida inteira. Então, é por isso que é uma decisão que você toma lá na frente, que quando você converte em renda, todo o seu valor acumulado fica com a instituição e ela se compromete a pagar
aquele compromisso mensal para você, mas você não tem mais direito ao acúmulo, e nem os seus parentes. Bom, a Vanessa perguntou: usar a Previdência como reserva de emergência é indicado? Não. Por quê? É um produto de longo prazo. E se é um produto de longo prazo, você precisa respeitar a estratégia do gestor. Então, mesmo que seja um fundo conservador, ele não vai trazer um conforto para você, de trazer uma certeza que a hora que você precisar. Primeiro que a forma mais rápida que você vai ter são 5 dias de resgate. E para um fundo de emergência, você precisa para a mesma hora, né? No máximo para amanhã. Então, não é aconselhável você usar a Previdência para isso. E além disso, né, Gabriel, tem a questão dos 60 dias, você só pode fazer resgate a cada 60 dias, e se a emergência surge no meio dos 60 dias? Você não consegue também. Exatamente. E a questão do imposto de renda também, né? A Previdência, ela vai diminuindo o imposto de renda conforme o prazo. Se você tiver uma emergência no primeiro ano, você vai pagar ou 27,5% ou 35% de imposto de renda. É uma alíquota muito alta, né? Então, como o Gabriel falou, é realmente pensando no longo prazo. Além desse ponto da estratégia do gestor, tem essas duas questões também mais operacionais, vamos dizer assim, né? A questão da carência e do imposto de renda também. E vai corroer toda a sua rentabilidade ali, então você vai se frustrar e vai falar assim, esse produto não presta. E não é, porque ele foi aplicado de uma forma errada. Sabe? Se for PGBL, então? Nossa. Shirlene, ela levantou a mãozinha aqui. Pode falar, Shirlene, abre o seu microfone e solta a sua pergunta, minha amiga. Boa noite a todos. Então, eu quero perguntar a respeito de uma pólice de seguro. Se eu tenho uma pólice e o cônjuge, no automático, ele já é incluso, né? E se eu venho divorciar, eu tenho que retirar ou sai automaticamente? O que acontece? Existe algumas apólices que ele tem lá como herdeiros legais. Então, vai ser cada caso é um caso. Normalmente, as apólices hoje, elas são feitas e o cliente ele tem a obrigatoriedade de definir quem que ele quer como beneficiário. E a qualquer momento, ele pode mudar. Então, não necessariamente eu preciso colocar cônjuge, filhos ou parente, pode ser, né? Você pode pôr quem você quiser. Agora, e também pode alterar a hora que você quiser. Então, nesse caso, como você está perguntando, se aconteceu isso de ter o divórcio, você pode entrar em contato com a seguradora e solicitar a alteração do beneficiário. Ok, obrigada. Tanto na apólice do seguro de vida, quanto da Previdência também. Obrigada. Nada. Tem uma pergunta do Rafael Cabral, diz que a Vanessa está perguntando, né? Pensando a longo prazo, o que seria melhor? Renda fixa, tipo Tesouro Direto, ou Previdência Privada? Lembra que a gente falou que a Previdência Privada ela é um transporte. Agora, o que vai dentro dele, a gente pode definir. Eu vou ter fundos de previdência atrelados a títulos públicos, que vai dar certo também a estratégia. Quando a gente pensa em renda fixa, se eu for aplicar direto no papel de renda fixa e eu tiver conhecimento suficiente ou uma assessoria para poder acompanhar, eu posso comprar uma renda fixa de longo prazo e ter um resultado bem satisfatório. A minha única preocupação é eu perder o foco de deixar ali tudo num lugar só e esquecer que eu tenho que ter uma parte pensando na minha aposentadoria. Então, eu aconselho parte do recurso a gente ter numa estratégia multimercado, renda fixa, a parte da Previdência, mas ter ali uma porcentagem destinada para nem que eu não converta o meu acúmulo em aposentadoria, mas eu ter ali minha Previdência como a minha segurança de uma renda para a minha terceira idade.
Mais alguém tem alguma pergunta? Ficou mais alguma dúvida? Alguém queira perguntar? Alguma dúvida que surgiu no meio do caminho? Às vezes as pessoas têm mitos, né, também com relação à previdência, aposentadoria, também queira perguntar aqui. Eu acho que aqui é o fórum ideal para a gente esclarecer, né? É uma coisa legal, o fato de você ter uma previdência privada não te impede de você continuar contribuindo com o INSS e se aposentar com o INSS também. Sim, A sim. ideia da Muito bem previdência colocado. privada é você suprir, né? Vamos supor que você conseguiu pagar a alíquota máxima lá do INSS, vai se aposentar com quase 5 mil reais, mas a sua renda, as suas despesas hoje é 8 mil, 9 mil reais. Então, você tendo a previdência privada, ela vai somar com essa e você consegue manter o seu mesmo padrão de vida. É uma coisa que eu falo para você que é pai, incentivar os seus filhos a voltar os seus olhos para a previdência privada. Porque a nossa juventude hoje não tem isso como valor, né? Então, ensine isso aos seus filhos, fale para os seus filhos voltar os olhos para isso. Isso é um assunto importante, é uma pauta que tem que ser falada. Eu falei com meu filho hoje sobre isso, minha filha, falo com ela sobre isso. Isso tem que ser falado em casa com os filhos, isso faz parte da educação financeira. Sim, tem que ser falado, isso é um assunto muito importante. Olê, até pegando esse gancho, dá para você fazer uma previdência no nome do seu filho, né? Que são chamados de primeira previdência, que você fica no seu CPF, então dá para você usar como abatimento fiscal, se for o caso, né? E quando o seu filho completar 18 ou 21 anos, isso é transferido para ele. Então, é uma forma de já incentivar. Sim, né? já começa até com saldo já até alto, né? Se for analisar, né? Sim. E pensando justamente nisso, né? Quanto mais cedo começarmos, menos preocupação a gente vai ter lá na frente, né? Isso mesmo. E um ponto que eu queria ressaltar é que o Gabriel trouxe justamente isso. Mas também, gente, não tem... mas agora eu já tenho uma certa idade, não dá mais. Dá para começar, não importa a sua idade, não importa o tempo que você já tem, mas dá para começar. Nunca é tarde para a gente começar a pensar no nosso futuro. Isso mesmo. O Alessandro colocou algo aí no chat aí. Lê aí, Gabriel. Poderia, no próximo tema, falar sobre fundos imobiliários e ações? Nós vamos falar na última mentoria, nós vamos falar sobre investimentos, né? Aí dá para a gente abordar. Vamos sim, Lê. É porque Vamos sim. Na parte de... Acho que ele está perguntando porque no fundo imobiliário a gente tem uma renda passiva, né, dos aluguéis ali todo mês, que pode ser uma boa alternativa para uma aposentadoria. Tem a questão das ações, que são os dividendos, que também é uma boa estratégia para poder pensar em renda passiva. São dois mecanismos interessantes também. Nós vamos falar sobre investimento, talvez a gente não entre tanto no assunto, né, seja tão profundo o assunto, mas nós vamos falar um pouco sobre investimento e, na realidade, nós vamos ter mais mentorias durante o ano, né, e vamos falar mais sobre investimento também. Mas falaremos sobre investimento no última mentoria do mês, né, será o último assunto do mês. Mais alguém quer falar alguma coisa, perguntar, acrescentar? Pastor Leandro. Fala, meu amigo. Estou esperando você falar, meu amigo. O corretor entre nós tem que falar, né? Se existe corretor entre nós, tem que falar alguma coisa, né? Boa noite a todos. Boa noite, Gabriel. Belíssima apresentação. O que eu só quero acrescentar é também no seguro de vida o auxílio funeral, que é uma coisa bem importante que a gente não dá-se conta. Eu fiz até com você né, Helder? Oi? Eu fiz até com você né? Sim. E a gente não... E hoje o auxílio funeral é muito barato e cobre sogro, sogra, pai, mãe, filhos, né? E uma coisa que a gente não pensa. E hoje, no mínimo, é 5 mil reais para fazer uma despesa de cemitério, né? De velório. Então, eu passei por isso quando meu pai morreu. Eu estou nesse ramo há quase 20 anos. Eu nunca tinha usado. Quando meu pai faleceu, você dá o telefone, os caras vêm, fazem tudo, você não põe a mão em nada, e foi assim, uma bênção, uma bênção. A Janete também passou por isso um tempo atrás, com a sogra dela, se eu não me engano, e, os caras vem o pessoal da assistente social, atestado de óbito, você não faz nada. Então, é uma coisa que na hora você não pensa em nada, por isso que os caras vêm e
mete a faca e pede o que quiser, e você, naquele momento, você está fragilizado, família não tem recurso, um não tem, o outro não tem, fica aquele empurra, ninguém tem dinheiro e acaba aqui sobrando para alguém. E vai fazer e vai pagar o que os caras querem. E você tendo um auxílio, você vai ficar muito tranquilo, porque é um momento difícil, e eu vendo isso há muitos anos, eu passei por isso, você fica tranquilo, passei para meu cunhado fez tudo, e graças a Deus foi uma bênção, porque meu pai não tinha onde ser velado, meu pai não tinha, a gente não tem jazigo, então foi tudo feito pela assistência funeral, né? E assim, procurem, tentem se informar, porque é um momento difícil, e que, infelizmente, a gente vai passar, né? Só para complementar aí, porque eu não estava lá, então me perdoe, mas foi fantástica a apresentação aí, viu, Gabriel? Parabéns. Muito legal. E um ponto muito interessante que muitas das apólices de seguro de vida, ela já contempla isso. Então, é sempre importante, se você já tem uma apólice, verifica quais são os benefícios que você tem, se não, vale a pena fazer uma cotação para poder trocar. E uma coisa interessante sobre o seguro de vida, existem seguros de vidas que você pode fazer ou de uma forma anual, ou de uma forma mensal, e passado um período de tempo, uns 10 anos, você pode decidir em pegar de volta todo esse recurso que você pagou, corrigido, ou ficar com uma apólice para sempre, sem ter mais nenhum custo. Então, às vezes, a gente fica com aquela dor de pagar um seguro e de não ter o dinheiro de volta. Hoje, no mercado, existem diversas empresas que te proporcionam esse tipo de situação, onde você paga por um período, passado um período, você pode reaver o dinheiro que você pagou, ou, a determinado prazo, você fica com uma apólice definitiva, sem ter que pagar mais nada, enquanto você viver, você está coberto. Então, tem muita coisa boa, muita coisa interessante que te traz uma segurança para você e para sua família, que vale a pena para o seu planejamento de vida ser mais confortável, mais aderente ao que você se planeja.